Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Método MAR, Método Mentoria Advocacia Revolucionária. Eu sou o James Franco e aqui apresentamos todo um conteúdo revolucionário para você conhecer os segredos escondidos do sucesso profissional. Por quê? Porque são 5 pilares que sustentam toda a carreira jurídica do jovem advogado e da jovem advogada. Conhecimento e mercado jurídico, mindset jurídico e financeiro e soft skills. Aqui neste vídeo eu vou te mostrar aonde deve estar o seu foco. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm ao longo prazo. Porque o fato é o seguinte, a dor passa. Mas a estabilidade financeira e o reconhecimento social através da advocacia permanecem com você. E o tema é parte 2. Por que o empreendedorismo jurídico parte 2? Bom, na parte 1 do nosso vídeo, nós trabalhamos então as premissas fundamentais de uma mudança de época. A época se transformou de um mundo ruralizado, encantado, para um mundo científico de produção tecnológica, fabril, etc. Nós então tivemos que reaprender a sermos seres humanos. Hoje nós aprendemos a trabalhar em fábricas, no mercado, no comércio, no computador, nos bancos, enfim. E o nosso mundo jurídico também se refinou, se automatizou, ficou tecnológico. Nós fizemos então junções daquele mundo dinâmico da fala com o mundo dinâmico da fala, da compreensão das leis, da realidade, em uma realidade tecnológica, fabril, mercadológica. E dentro deste pensamento nós introduzimos na nossa carreira o termo empreendedorismo jurídico. No vídeo 1, convido você a assistir, nós explicamos então o que vem a ser, para os teóricos, essa palavra empreendedorismo, que é o desmonte de uma dada tecnologia para reformulação e criação de uma nova tecnologia. Pense em um automóvel, uma charrete, um carro de boi. Hoje ninguém quer um carro de boi. Daí surgiu ali o carro a vapor, a carvão, e hoje já estamos aí no carro elétrico, Passou pelo GNV, passou pelo álcool, pelo gasolina, enfim. Então vejam que uma nova tecnologia vai destruindo uma anterior e vai suplantando essa anterior com uma nova. Uma nova que vem para ficar até um dado momento, até essa nova também ser substituída por uma outra. Tudo isso pegou o universo jurídico? Claro que pegou. Nós temos então, eu trouxe no primeiro vídeo, mais de 100 áreas de alto nicho do direito. Áreas específicas. Trouxe as duas premissas fundamentais, que é, dentro da compreensão da divisão sociotécnica do trabalho, se entenda como um prestador de serviço, um advogado e uma advogada autônoma que domine o processo. Para isso, fazendo uma pós-graduação em Direito Processual Civil. Em seguida, faça uma pós-graduação de Direito Empresarial. Nós temos na nossa mentoria alguns alunos e eles disseram que eles não tinham essa compreensão de dominar o processo. Caiu a ficha, rapidamente fizeram e adquiriram então essa habilidade, essa competência. Tiraram esse gap da formação e compreenderam que mesmo que uns desejam a área tributária ou a área securitária ou uma outra área, a base está no direito empresarial. Até porque você vai lidar com uma dinâmica de um direito tributário ligado às empresas. E não ter esse chão, esse alicerce, faz você se tornar aí um profissional limitada. Então ainda bem que esses jovens advogados e advogadas compreenderam isso, estão vencendo isso, estão colocando em prática para se realmente colocar em prática 1.3, que é o requisito objetivo de carreira. Se você está numa carreira, você precisa se desenvolver na carreira. E o desenvolvimento de carreira, ele se dá com praxis. Praxis eu faço e reflito como eu faço para fazer melhor.
Então, esse conteúdo que a gente traz das ciências sociais, do serviço social, que é a praxis, não é prática, é praxis, né? Com X, praxis. Isso precisa acontecer com você, jovem advogado e jovem advogada. Então, reflita. Reflita que você já venceu 5 anos de direito, já passou na OAB e agora está no mercado. Reflita que você se tornou um advogado, uma advogada generalista. Generalista primeiro nível. Generalista que consegue entregar serviço num dado patamar. Mas se cair, por exemplo, determinado problema para você, você não vai saber fazer. E não dá para viver simplesmente, né? Tem uma mentorada que entendeu algo poderoso. Mesmo não dominando a temática, chega o problema, eu estudo o problema e eu enfrento, eu faço a petição, eu vou para o enfrentamento de resposta. Isso demonstra uma habilidade fantástica, isso demonstra um destravamento de mente fantástico nessa profissional. Né? Mas não dá para viver apenas disso. Por quê? Porque vai chegar, né, a ponto de você receber demandas que você não sabe nem por onde começar. Demandas muito técnicas. Às vezes, por falta de conhecimento, sequer o cliente também chega até você. Sequer o cliente chega até você porque há um distanciamento natural de mundos diferentes. Aqui já entra o requisito network. Né? Às vezes, o divórcio que eu faço, qualquer advogado faz, mas eu não tenho aquele cliente X para eu receber, né, XY de honorários. Então, dependendo do network, você vai ter acesso a outros clientes, outras demandas. Então, faça a lição de casa, vença o processo, vença o direito empresarial para você ir para um outro patamar na sua formação interior, né? Esses dias eu recebi um story de uma colega, jovem advogada, perguntando assim, qual é o segredo, né, para o sucesso profissional? Eu respondi assim, o segredo não está na profissão, o segredo está no profissional. No profissional, ok? O segredo não está no futebol, o segredo está no jogador, ok? Isso é algo poderoso que precisa acontecer, Eu fiz vários vídeos, né? Se você for no meu canal do YouTube, eu tenho vários vídeos que tratam do ponto de vista da intelectualidade, da motivação desse jovem advogado, né? Do mindset. Essa série de empreendedorismo, a gente está sendo mais prático, né? Mais chão, né? Mais concreto. Então, nessa linha ainda do primeiro ponto, né? Compreendendo o capitalismo, compreendendo a divisão sociotécnica do trabalho, compreendendo toda essa dinâmica de empreendedorismo, superando então os requisitos subjetivos, né, que tem outros requisitos subjetivos, mas nós precisamos avançar, porque senão nós ficaríamos aqui 10 horas só falando sobre o requisito subjetivo desse empreendedor jurídico. E não temos temos todo o tempo do mundo, claro que temos, mas vamos andar, né? Vamos caminhar com as temáticas, né? Bom, requisito objetivo. Compreenda a profissão, a dinâmica de sociedade, né? Qual seria então o requisito objetivo que eu poderia trazer para você de uma forma muito clara, concreta e específica? Eu trago uma brincadeira que eu sempre faço com os meus alunos, né, com as minhas alunas. O que é que você quer ser quando você crescer dentro do universo jurídico? Não vale responder advogado e advogada, porque isso você já é. Pense nisso. Mas você, né, eu rapidamente traço um paralelo com uma outra área para refrigerar o pensamento desse jovem advogado, desse estudante de direito, e aí eu volto para o universo do direito e aí ele consegue buscar ali uma resposta. Então imagine um estudante de medicina, né, recebendo essa pergunta, o que é que você quer ser quando crescer? Cardiologista? Pediatra? Gineco? Pneumo? Né, geriatra? Né, e quantas outras especialidades existem? Quando a gente traz esse pensamento para o universo do direito, o que é que você quer ser quando crescer? Generalista clássico? Generalista clássico pessoa física? Generalista clássico pessoa jurídica? Empregado de empresa? Vai prestar um concurso público? Vai para uma das mais de 100 áreas de alto e médio nicho do direito? Vai ser um advogado tributarista? Raiz?
Vai ser um advogado previdenciarista raiz? Vai ser um advogado de digital, direito digital? Vai ser um advogado trabalhista? Trabalhista para quem? Para reclamante? Para reclamada? Né? Para a área naval? Para a área ferroviária? Para a área, né, de caminhões? Para a área de vigilantes armados? Né? Então vejam, a divisão sociotécnica do trabalho hoje pede, dentro do requisito objetivo, que você espraie, né? Esses dias eu fui começar a montar um quebra-cabeça com a minha filha, eu não lembro se era de 500 ou 1000 peças. Que dificuldade de você espraiar todas aquelas micro peças ali em cima de uma bancada e começar como que procurando uma agulha no palheiro, como é que eu vou ligar uma pecinha a outra. Essa dinâmica, ela também existe na nossa profissão, no nosso universo jurídico. O que é que você quer ser quando você crescer? Como é que você vai ficar esperando que o mundo te traga as possibilidades? Ou você vai assumir o controle da sua carreira e vai trilhar um caminho, vai trilhar o sucesso? É uma reflexão, é por isso que na nossa mentoria a gente vai refletir sobre essas coisas, a gente vai conversar sobre isso. Sabe, eu me lembro eu poderia mudar de carreira hoje, até me emociono de lembrar. Uma das nossas mentoradas, ela disse assim: professor, quando eu saí da universidade, há 2 anos, 3 anos no máximo que ela saiu, ela disse assim, eu via no direito 4, 5 áreas possíveis. E hoje, depois de alguns meses de mentoria, eu enxergo milhares de possibilidades de caminho e compreendi o caminho, né, de muitos desses caminhos. E já vejo essas pessoas, né, essa, por exemplo, tomando algumas decisões na vida, né, assumindo o controle da sua carreira, né, entendendo a carreira com um olhar mais alto, mais elevado, entendendo o seu valor, né, entendendo a dinâmica de uma boa prospecção, entendendo a dinâmica de que é possível, né, compreendendo a necessidade de curar algumas feridas da alma, de buscar algumas, né, libertações ali pessoais, algum desenvolvimento de carreira, conhecendo a sua característica pessoal para o enfrentamento das diversas áreas do direito, né, a área que você corre mais, está mais no mercado, a área que você está mais no computador, numa dinâmica mais técnica, mais introspectiva. Sabe, eu já poderia parar. Eu sei que eu fiz a promessa para mim mesmo que eu quero impactar a vida de 1000 jovens advogados e advogadas. Eu tenho essa promessa para mim mesmo. Mas eu também posso quebrar a minha promessa, que eu fiz para mim mesmo, eu não fiz para ninguém. Então, se eu parasse hoje, olhando para alguns testemunhos que eu tive de, né, alguns mentorados, né, do nosso método, sabe, a pergunta de uma delas que perguntou, né, James, o que é que você sabe hoje que você não sabia no seu começo de carreira? Você simplesmente resumiu o nosso método MAR a uma pergunta. O método MAR é o que eu sei hoje que eu não sabia no meu primeiro dia de profissão, do meu primeiro mês de profissão, no meu primeiro ano de profissão, na minha primeira década de profissão. Então, se faça a mesma pergunta. O que é que você não sabe hoje que você precisa saber para você se dar melhor na vida profissional? O que é que você não sabe hoje e que você precisa saber para você se dar melhor na vida profissional? Então, o requisito objetivo é conhecer o grande mapa da profissão, né? Se perguntar o que é que eu quero ser quando eu crescer dentro desse universo jurídico. O que é que eu quero ser quando eu crescer dentro desse universo jurídico? E o que é que eu preciso fazer então para trilhar esse caminho, essa carreira? Aqui eu quero trazer uma observação. O caminho profissional é um, o caminho do direito é outro. Desculpa. O caminho profissional é um, o caminho do dinheiro é outro. Nem sempre eles estão em compasso. Então é preciso você deslocar. Sabe, eu sigo uma psiquiatra, né, nas redes sociais, ela diz assim,
Uma coisa é eu ter e fazer pela minha manutenção de vida. Outra coisa é eu ter e fazer pela minha manutenção de propósito. Então, o que você quer ser quando crescer na advocacia tem a ver com o seu propósito. O que é que faz o seu coração cantar? O que é que você gosta de fazer? O que é que você está atrás? Como é que você vai entregar isso para a sociedade? Como é que você vai ser transformado por isso e entregar isso para a sociedade? E a sua manutenção de vida. Nem sempre a gente vai fazer uma coisa que é o nosso propósito para termos manutenção de vida. Então isso precisa ficar muito claro. Então, se você tiver que trabalhar para ter renda, para você cumprir o seu plano de vida, o seu significado de vida, faça. Faça consciente. Essa frase, ela me transformou no meu modo de pensar. Então, se o meu propósito de vida hoje é atingir 1000 mentes e corações de jovens advogados e advogadas, se eu tiver que fazer isso, independente de ganhar ou não, eu vou continuar fazendo. Mas eu vou ter a minha condição de manutenção de vida, de continuidade de vida, mas isso precisa tocar, precisa ser aquilo que toca o meu coração, que faz o meu coração cantar. Porque senão rapidamente eu vou desistir. Senão rapidamente vai ser fogo de palha. Senão rapidamente o vídeo, eu vou parar de gravar, eu vou parar de atingir aqueles que eu pretendo atingir. Hoje eu vi, vindo para cá, eu estava ouvindo um podcast e eu vi que um bambambam do mercado aí, não da área jurídica, mas da área do empreendedorismo digital, ele já tem mais de 800 vídeos gravados. Eu não sei se eu já cheguei nos 30, nos 20, nos 30, mas eu quero chegar também aos 800 vídeos gravados. Para isso eu tenho que ter ânimo, para isso eu tenho que ter disposição, para isso eu tenho que ter alegria. Então eu estou feliz hoje de estar aqui. Eu estou feliz de estar falando sobre o empreendedorismo jurídico. Eu estou feliz de estar tratando do capitalismo, dentro do requisito subjetivo para você, jovem advogado, compreender a divisão sociotécnica do trabalho, a multifacetas dessa divisão sociotécnica que precisa de profissionais qualificados, capacitados, norteados, mentorados, que se vejam como um na carreira que se desenvolve. Percebe? E o requisito subjetivo, então, nós falamos no começo do vídeo e também está no vídeo 1, esse é o vídeo 2, empreendedorismo jurídico, parte 2. E o requisito objetivo, então, é conheça, busque a resposta, o que é que você quer ser quando você crescer. Na nossa mentoria a gente apresenta, então, todo um grande mapa para você se encontrar. E como demora, demora para eu ir martelando, para você ir interiorizando, sedimentando em você, e aí você compreende, aí você toma uma atitude, aí você vem para ação. Mas eu tenho paciência, tenho amor, tenho paciência, tá? Porque eu acredito, no seu sucesso, E o requisito técnico para a gente fechar esse ponto 1, nesses 2 vídeos, depois eu vou dar continuidade ao vídeo, o requisito técnico há uma vida de generalista aonde você recebeu essa formação, na universidade. Ali há 2 sementes que eu tento plantar no coração do aluno ainda estudante de direito. Acreditar em você, acreditar no que você está fazendo, acreditar que vai dar certo. Por incrível que pareça, muitos não acreditam que vai dar certo. Muitos têm dificuldade de acreditar. E aí eu começo a lembrar do Augusto Cury, de uma outra psiquiatra que eu sigo, e que nós temos, o cérebro, nós temos a mente, que é toda a efervescência de ideias, de energia, e nós temos um espírito ali em cima que meio que dá para perceber tudo isso em nós. Então esse acreditar, muitas vezes nós temos que fazer uma reflexão, uma meditação para
deixar o nosso espírito, né, tomar o controle e não ser vencido pela negatividade do pensamento, pelas dificuldades do pensamento, pelas crenças negativas do pensamento. Por isso que nós temos conteúdo de mindset. Mindset de crescimento e não mindset fixo, rígido. Para buscar uma transformação mental. Né? Então é muito legal. Trabalhar isso é muito legal. Eu estou cada vez mais apaixonado por esses temas, por essa conversa. Sabe, quisera eu que a nossa aula aqui durasse 3, 4, 5 horas. Mas deve durar de 35 a 40 minutos no máximo. Deixa eu ver o meu controle de horário aqui, para eu não me perder. Então, dentro desse requisito técnico, né, a gente ensina, então, planta essa semente de acreditar, né, no coração do aluno, mas planta a semente também de aprender a fazer. Então, o aprender a fazer, né? Então, mais do que dominar o processo, mais do que ir para o direito empresarial, mais do que conhecer o grande mapa das grandes áreas, é aprender a fazer tecnicamente as soluções dos casos concretos. Porque aprender a dominar o processo está muito genérico. Né? Conhecer do ponto de vista do grande mapa do universo jurídico está muito também amplo. Mas chega uma hora que você precisa, né, responder. Não, eu vou ser cardiologista, eu vou ser pediatra, eu vou ser ginecologista, eu vou ser, né, gerontologista, né, e pneumo e por aí vai. Então, o que é que você realmente domina o mandato de segurança? Para funcionário público, XYZ, para concursados, XYZ, né? Domina as ações previdenciárias, né? Do ponto de vista do INSS, né? Do regime geral, do ponto de vista do regime próprio, né? Domina o direito tributário, domina as tutelas de urgência, né? Domina o habeas corpus, mandado de injunção, né? Domina então o direito agrário, né? O direito eleitoral. O direito eleitoral é tudo rápido, né? Nós temos um professor, né, de direito eleitoral que ele sempre me encontra, ele brinca, né? O James, fala lá para os seus alunos, seus mentorados seguirem o direito eleitoral, né? O advogado que segue o direito eleitoral é o advogado eleitoralista. Então tem que dominar, tecnicamente. Tecnicamente tem que dominar. Agora, até para ser um advogado eleitoralista, tem que dominar o processo, tem que dominar o processo eleitoral, né? E tem que dominar o direito empresarial, porque você muitas vezes, por exemplo, conversando com esse colega, ele dizia que você vai ter que tomar cuidado ao contratar uma empresa para poder fazer ali entrega de santinhos ou fazer uma dinâmica ali daquelas bandeirolas, enfim, né, muito típico, né, na época de eleição, porque aquela empresa pode te dar problema lá na prestação de contas e o seu candidato pelo qual você assessora pode ter uma inelegibilidade, pode ter uma sanção por conta da não compreensão dessa realidade. Então vejam, até se você deseja se tornar um advogado eleitoralista, a mesma base funciona, domina o processo e domina o direito empresarial. Porque você vai avançar muito mais na compreensão da temática, na compreensão da carreira. Então, só nesses 2 vídeos, no 1 e no 2, nós trouxemos, né, por que o empreendedorismo jurídico e dentro do eixo, né, número 1, capitalismo, trouxemos questões ligadas à divisão sociotécnica do trabalho, trouxemos questões ligadas, né, a toda essa dinâmica de nova vida, né? Trouxemos o conteúdo do que vem a ser empreendedorismo jurídico e aí trouxemos os requisitos subjetivos, né? Requisitos objetivos e requisitos também técnicos. Então vejam, somente com esses 2 vídeos você já tem aqui um norteamento de carreira. Norteamento de carreira. Agora eu fico me perguntando, né? Para a gente poder encerrar aqui, eu fico me perguntando. Como é que eu comecei a advogar sem ter tudo isso, gente?
E essa pergunta vale para você hoje. Como é que você vai começar a advogar sem tudo isso? Significa que você é aquele peixinho dentro de um oceano. Um oceano com baleia, com jacaré não, né? Com tubarão, com outros peixes, com ondas, né? Com corais, né? Com toda uma dinâmica de quente, frio, inverno, verão. E eu fico pensando, que loucura ter começado com a cara e com o peito aberto. Mas venci, compreendi, sobrevivi. Mas eu fico pensando quantos meus contemporâneos que sequer começaram. Quantos meus amigos contemporâneos que sequer conseguiram fazer uma transição de carreira. Quantos meus contemporâneos engavetaram o diploma OAB por N motivos. Essa compreensão que veio a mim, eu vejo como um grande prêmio, sabe? Por isso que eu quero dar sequência nisso, né? Falar mesmo, explicar, dar aulas. O projeto é esse, o plano é esse. É fazer com que de grão em grão a galinha encha o papo, de pingo em pingo, né? Aquela rocha fure. Então eu vou trazer conteúdo, mais conteúdo, mais conteúdo para nortear você na profissão, para nortear você na sua carreira, para nortear você, ajudar você. Eu gosto de estar aqui. Para mim é um prazer estar aqui. Então eu trabalho toda a minha agenda para poder estar aqui com você. Então valoriza isso, né? Dê o feedback, faça esse vídeo chegar mais longe. Né? Se você conhece um jovem advogado, uma jovem advogada, um estudante de direito, né? Divulgue o nosso trabalho, ajude a esse material chegar mais longe. Porque dá pena, né, de ver os jovens advogados tão animados, tão felizes, tão entusiasmados, né, estudam, passam no OAB, mas muitos deles se perguntam, e agora? Qual é o próximo passo da carreira? Estou falando para 10, 5%, porque a maioria já consegue. A maioria deslancha na carreira, a maioria consegue seus clientes. Eu estou falando com um público que tem crença negativa, de que não está vendo perspectiva, de que está com dificuldade de começar, né? Que está com uma série de objeções. Esse é o meu público-alvo. É um público que eu desejo. Agora, aquele que já está com emprego, o escritório já manda fazer uma pós-graduação, o escritório já cuida da carreira dele, esse eu não tenho preocupação, porque esse está encaminhado. A minha preocupação, então, é com esse contingente, né? De que eu quero, então, dar as mãos para a gente caminhar junto e vencer. Vi e venci. É o meu desejo para você, jovem advogado e jovem advogada. Vim e venci. Vim, vi e venci. Este é um lema. Vim, vi e venci. Tá bom? Fechou? James Franco, Método Mentoria Advocacia Revolucionária, Método MAR. Um beijo no coração e até o nosso próximo vídeo.